Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Murilo Barros de Oliveira, estudante de Administração na ETEC Takashi Morita. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o livro A Quarta Revolução Industrial, de Klaus Schwab. Então, pega o seu cafezinho, o seu chá e vamos pro vídeo. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre o autor em si. Klaus Martin Schwab é um engenheiro e economista alemão nascido em 30 de março de 1938 e é o atual presidente do Fórum Econômico Mundial desde sua criação e esteve no centro de assuntos globais e econômicos por mais de 40 anos. Após observar os avanços da tecnologia e as milhares de portas que podem ser abertas com isso, Klaus entendeu que o que estava por vir não seriam simplesmente mudanças isoladas, mas sim uma revolução inteira em todos os setores do mercado. Estamos no início de um período ainda mais emocionante e desafiador. Essa é a proposta de Klaus em A Quarta Revolução Industrial. Foi escrito por Klaus em 3 meses, sendo lançado em janeiro de 2016. O livro conta com uma descrição de principais características da nova revolução que está por vir, destacando também as oportunidades e dilemas que a acompanham. Além disso, ele explica como essa revolução é algo manufaturado pelo próprio homem e que o antropocentrismo irá comandar essa revolução, por meio de colaborações e novas formas de governanças, com uma narrativa positiva e compartilhada para dar para todos o benefício da nova revolução industrial. O livro se organiza em 3 capítulos e um apêndice. O primeiro consiste numa visão geral da Quarta Revolução Industrial e em seus vários fatores, e também sobre as revoluções industriais passadas. O segundo apresenta as principais tecnologias transformadoras da revolução. O terceiro, e maior dos capítulos, mergulha profundamente nos impactos positivos e negativos criados pela revolução e pelos desafios políticos e sociais também criados por ela. No final do livro, há o apêndice, onde há a sugestão de ideias, práticas e soluções para nos adaptarmos melhor à revolução e também aproveitar o potencial dessa transformação. Agora, irei explicar cada um desses capítulos, também falando sobre as ideias no apêndice. Capítulo 1. O que é a Quarta Revolução Industrial? O primeiro capítulo do livro destaca inicialmente as passadas revoluções industriais e também a que está por vir. Primeira Revolução Industrial. Ocorreu entre 1760 e 1840, trazendo à tona a máquina a vapor, ferrovias e muitas outras tecnologias. Segunda Revolução Industrial. Ocorreu no final do século XIX, com o advento da eletricidade e da linha de montagem. Terceira Revolução Industrial. Ocorreu na década de 60, com a revolução digital ou do computador e de várias outras tecnologias digitais. Quarta Revolução Industrial. Ocorreu, de acordo com Klaus, na virada do século. Inteligência artificial, robótica, internet das coisas, veículos autônomos, impressão em 3D, nanotecnologia, biotecnologia, armazenamento de energia e outras tecnologias que mais para frente do vídeo eu vou falar para vocês. Para Klaus, pode-se falar que talvez estivéssemos vivendo apenas uma continuação da terceira revolução industrial. Uma intensificação na digitalização, por exemplo, mas não. De acordo com ele, existem forças e fatores que podem provar a diferença dessa transformação. São 4 os fatores. Velocidade. A mudança ocorreu de forma brusca em menos de uma década. A velocidade dessas mudanças é incomparável. E nunca na história tivemos mudanças tão rápidas e significativas. Amplitude. As mudanças se estendem por todos os setores do mercado e da sociedade, desde as áreas de exatas, humanas, biológicas e também intercalando todas em diversos momentos. Profundidade. As mudanças abalam os sistemas base de todos os setores, reformulando dos pés à cabeça todas as áreas, mudando até mesmo a própria maneira de se fazer o mercado e o comércio. Um exemplo disso é o WhatsApp, mas também temos o Airbnb, Uber, Alibaba e o carro autônomo da Google, além de diversas outras tecnologias que podem ser citadas aqui. Fusão de tecnologias e interação entre domínios físicos, digitais e biológicos. As inovações resultam em produtos, serviços e métodos que intercalam todos os domínios da sociedade, excluindo assim as barreiras que limitavam o poder de abrangência do mercado. Agora vou comentar alguns pontos que devem ser considerados quando se pensa na Quarta Revolução Industrial. Profissões. A revolução também afetará de forma profunda o mercado de trabalho, criando diversas profissões novas, mas extinguindo algumas no processo por meio de automação ou simplesmente a extinção dos processos.
Desigualdade. A quarta revolução industrial irá gerar grandes benefícios e, em igual medida, grandes desafios. Uma grande preocupação é a desigualdade exacerbada. Os desafios colocados pelo aumento da desigualdade são difíceis de quantificar, pois, em grande maioria, somos consumidores e produtores. Dessa forma, a inovação e a ruptura afetarão nossos padrões de vida e bem-estar, tanto de forma positiva quanto negativa. Empresas. Após observar os dados, é certo afirmar que essas mudanças ocorrerão e são difíceis de serem desfeitas. Os empresários agora devem considerar não mais se haverá ruptura na minha empresa, e sim quando ocorrerá a ruptura, quanto irá demorar e como ela afetará a mim e a minha organização. No capítulo 3 veremos com mais detalhe e profundidade todos esses pontos comentados, e também mais alguns. Capítulo 2 – Impulsionadores. De acordo com Klaus, as inovações tecnológicas culminam no que se chama de megatendência, uma força impulsionadora na quarta revolução industrial. Na forma de megatendências, as inovações tecnológicas exploram a capacidade de disseminação das informações e dados na digitalização e na tecnologia da informação. Além disso, dependem do avanço de outras áreas para que se possam evoluir propriamente, se envolvendo cada vez mais umas com as outras. Klaus separa as megatendências em 3 grandes categorias: categoria física, categoria digital e categoria biológica. Na categoria física existem 4 principais manifestações das megatendências tecnológicas, que são fáceis de se enxergar por conta de sua natureza tangível. Esses 4 são os veículos autônomos, impressão em 3D, robótica avançada e novos materiais. Veículos autônomos. Por meio de diversas tecnologias emergentes e aperfeiçoadas, carros, drones, aviões, barcos, caminhões e uma imensa gama de veículos agora podem, com sistemas sensoriais refinados, mover-se sozinhos e executar diversas tarefas. Impressão em 3D. A impressão em 3D consiste na fabricação de um objeto por impressão, camada sobre camada, de um modelo ou desenho digital em 3D. Ao contrário do que se viu até agora, a impressão em 3D é um processo de criação aditiva, ou seja, por meio de um modelo digital, cria-se um objeto tridimensional, partindo de um objeto desarticulado. Até então, víamos a produção subtrativa, que consiste em remover camadas de um bloco de um material até atingir a forma desejada. Com o avanço dessa tecnologia, as impressões realizadas se tornam cada vez maiores, mais complexas, mais rápidas e podendo incluir até mesmo produtos que se automodificam. Robótica avançada. Com a grande utilização da robótica em todos os setores e com robôs cada vez mais sofisticados, com um nível de compreensão do ambiente e de diversas variáveis muito maior, foi criada uma ampla gama de tarefas que os robôs agora podem realizar sem problemas. Vemos essa evolução quando as máquinas são utilizadas para tarefas de alta perícia, como agricultura de precisão, enfermagem, medicina, fabricação com precisão, entre outros pontos. Novos materiais. Com os avanços em pesquisas e produção, novos materiais com particularidades peculiares vêm sido trazidos à tona, esbanjando características como leveza, resistência, adaptabilidade e reciclabilidade. Um representante dos novos materiais é o grafeno, um nanomaterial 200 vezes mais forte que o aço, milhões de vezes mais finos que um cabelo humano e, além disso, é um eficiente condutor de calor e eletricidade. No entanto, ainda se encontra extremamente caro, podendo apenas um micrômetro custar mais de $1.000. Quando o grafeno se tornar financeiramente competitivo, é certo de que veremos diversas rupturas nas áreas de fabricação e infraestrutura. A categoria digital se destaca pelos avanços feitos nos meios digitais, também como nas pontes criadas entre as aplicações físicas e digitais dessas inovações. O principal ponto da categoria digital é a Internet das Coisas. De forma resumida, a Internet das Coisas é a interconexão do meio digital com o meio físico, por meio de relações entre produtos, serviços e pessoas com a internet. Por meio de interfaces interativas, sistemas de imersão e tecnologia sensorial, o mundo físico e digital se aproximam num ritmo nunca antes visto. A Internet das Coisas combina 3 tópicos: a Internet das Comunicações, da Energia e dos Transportes. Internet das Comunicações. Desde a invenção da internet, aplicativos e ferramentas cada vez mais abrangentes e variados tornam o mundo muito mais conectado, com informações sendo transmitidas e recebidas em tempo real. Aplicativos como WhatsApp, Facebook, Instagram, páginas online de notícias e muitas outras ferramentas. Internet da Energia. Os dispositivos, com o avanço dos materiais condutores e armazenadores de energia, estão se tornando cada vez mais econômicos e sustentáveis.
e assim também se torna a produção e manufatura, sendo simplificada e aperfeiçoada. Internet dos transportes. A indústria do transporte vem sofrendo rupturas monumentais. Com a invenção dos drones, entregar, monitorar, reconhecer, mapear uma gigante gama de tarefas se tornou mais fácil. Os meios de transportes se tornam cada vez mais adaptados e complacentes com o homem. Além disso, vemos a famosa economia sobre demanda, popularizada no mundo dos transportes pela empresa Uber. A Uber simboliza o poder de ruptura dessas plataformas tecnológicas, que oferecem serviços que variam desde a lavagem de roupas até compras, de tarefas domésticas a estacionamentos, de casas para a estrada e compartilhamento de transporte de longa distância. O Uber, a maior empresa de táxis do mundo, não possui sequer um veículo. O Facebook, o proprietário de mídia mais popular do mundo, não cria nenhum conteúdo. Alibaba, o varejista mais valioso, não possui estoques, e o Airbnb, o maior provedor de hospedagem do mundo, não possui sequer um imóvel. Foi o que disse Tom Goodwin, um estrategista de mídia, em março de 2015. Isso levanta uma grande questão. O que vale a pena possuir? A plataforma ou o ativo subjacente? O produto ou o serviço? Movemos então para a categoria biológica. A categoria biológica se concentra principalmente no campo de genética, sequenciamento genético e edição de genes. Existem aqui 4 pontos para se considerar: a biologia sintética, engenharia genética, xenotransplantes e ética. A biologia sintética é a possibilidade de modificar organismos já existentes, alterando seus códigos genéticos e criando seres personalizados. A engenharia genética é a capacidade de interferir e modificar seres vivos e adaptá-los a condições adversas. Os xenotransplantes são a possibilidade de recriar e implantar órgãos sintéticos em homens e animais, além de criar e utilizar sistemas completamente novos, que não envolvem somente a cópia sintética de órgãos e sistemas biológicos já existentes. A ética, sendo o último item, é a única barreira para os avanços. Sequenciamento genético e xenotransplantes geram uma grande divergência de opiniões entre a população, sendo defendida por uns e criticada por outros. No entanto, é impossível negar a grande evolução desses métodos nos dias atuais. Capítulo 3 – Impactos. O terceiro capítulo do livro comenta de forma aprofundada como as mudanças vão afetar de forma sistêmica e profunda todos os aspectos da humanidade. Com a supersaturação de inovações tecnológicas, a conectividade e interatividade entre pessoa e pessoa, estado e pessoa, países e países, grupos com grupos, aumentou exponencialmente. As mudanças econômicas, sociais e culturais tomaram proporções monumentais e quase imprevisíveis. Agora, de forma sucinta, mas ainda assim abrangente, vou citar os tópicos discutidos nesse capítulo, contando também seus pontos positivos e negativos. Economia. A quarta revolução industrial terá um impacto monumental na economia global. Será tão vasto e multifacetado que fica difícil separar determinado efeito de outro. De fato, todas as grandes macrovariáveis imagináveis, PIB, investimento, consumo, emprego, comércio, inflação e outros, serão afetados. Decidi focar apenas 4 itens importantes: crescimento, envelhecimento, produtividade e emprego. Crescimento. Um fator observado nos últimos anos é a queda drástica do crescimento econômico dos países. Desde antes da crise de 2008, o crescimento econômico mundial já havia estagnado em 5%, mas, após a crise, países do mundo inteiro viram seus índices de crescimento cair para 3%, 2%, 0% e às vezes até mesmo regredir economicamente. Há muitas explicações para o lento crescimento mundial de hoje. A má alocação do capital, o endividamento, as alterações demográficas, entre outros. Envelhecimento. A população mundial poderá chegar em até 9 bilhões em 2050, aumentando a demanda agregada. No entanto, outro fator importante deve ser considerado: o envelhecimento. As taxas de natalidade estão caindo mundialmente, e o declínio começou na Europa, mas também atinge todos os outros continentes. Isso poderá se tornar um grande desafio econômico, por limitar a força de trabalho drasticamente. Além disso, haverá a diminuição de compra de itens caros, normalmente adquiridos pelos jovens. Mas, no cenário positivo, a quarta revolução industrial nos oferece a possibilidade de uma vida mais longa, mais saudável e mais ativa. Produtividade. A produtividade é outro item que também teve o seu índice de crescimento estagnado. Mesmo com os avanços e progressos tecnológicos, a produtividade manteve-se lenta. Uma hipótese seria a dificuldade de medir entradas e saídas,
e, portanto, identificar a produtividade. Há outro argumento, o de que os ganhos de produtividade da terceira revolução industrial estivessem realmente desaparecendo. Emprego. O grande dilema em relação ao mercado de trabalho e inovações é a automação. No ritmo atual das inovações tecnológicas, é estimado que, até 2030, 1/3 dos postos de trabalho atuais irão ser substituídos por robôs. Isso gera outra questão: desemprego. Desde a crise de 2008, índices de desemprego vêm subindo exponencialmente no mundo inteiro, sobretudo em países como Grécia e Espanha. Enfrentamos então um dilema: como inovaremos de uma forma que não causemos uma crise de desemprego global? Estamos no começo dessa revolução, mas já é possível entender que as estruturas organizacionais e econômicas mundiais deverão ser reformuladas. Agora, partiremos para outro item que sofrerá mudanças: o mundo dos negócios. Negócios e empresas. Outro aspecto que sofrerá grandes alterações é a gestão. Além disso, também há a organização, administração e principalmente liderança. Os modelos de gestão de pessoas, de máquinas, de produção, de financeiro, todos deverão ser analisados, repensados, adaptados e até mesmo extintos, se preciso. Um dos vários sintomas percebidos dessas alterações é a redução da expectativa de vida de uma empresa de 60 anos para aproximadamente 18, de acordo com S&P 500, ou Standard & Poor's, uma listagem de índices de inteligência de mercado. Outro sintoma percebido é a mudança no tempo que a concorrência leva para dominar mercados. Por exemplo, o Facebook levou 6 anos para alcançar receitas de 1 bilhão por ano, e o Google apenas 5. Outro quesito extremamente importante é a liderança. Devemos ter a figura de um líder como alguém capaz de aprender, adaptar e se desafiar. Hierarquias flexíveis, conexão entre homem e máquina e a combinação entre as dimensões físicas, digitais e biológicas são basicamente requisitos de sobrevivência das novas empresas. Dimensões nacionais e globais. A grande modernização intensificará a geração de novos modelos gestoriais e de relações entre governos, seus cidadãos e o setor privado. As políticas internacionais também sofrerão com drásticas alterações. Além disso, haverão as dificuldades na relação entre ter o poder e usar o poder corretamente, como disse Moisés Naim, editor-chefe da revista Foreign Policy. No século XXI, será mais fácil chegar ao poder, mais difícil usá-lo e mais fácil perdê-lo. Outro exemplo são os conflitos entre o Estado e o setor privado, como no caso Wikileaks, onde tivemos o confronto de uma organização não estatal minúscula e um Estado gigantesco. Para quem não sabe, Wikileaks é uma organização transnacional sem fins lucrativos, sediada na Suécia, que publica em sua página postagens de fontes anônimas, documentos, fotos e informações confidenciais, vazadas de governos ou empresas sobre assuntos sensíveis. Segurança internacional. A quarta revolução industrial empoderou o indivíduo e gerou impactos profundos nas relações entre o Estado, a segurança e o povo. O grande acesso de informações e ferramentas de upload de dados gera a facilidade comunicativa, mas também traz consigo alguns problemas que ainda não foram bem debatidos. Além disso, a grande quantidade de inovações bélicas gera um clima de desconforto e insegurança, principalmente quando se trata de possíveis atritos entre países, com foco especial nas superpotências. Vou citar agora alguns tópicos que devem ser considerados pela segurança internacional. Guerra cibernética, guerra autônoma, drones e robôs voadores, armas autônomas, militarização espacial com a geração de novas armas hipersônicas, dispositivos vestíveis como exoesqueletos, fabricação aditiva, reposição de peças no lugar do conflito, energias renováveis, produção de energia no local do conflito, nanotecnologia, armas mais leves, móveis e inteligentes, armas biológicas e bioquímicas, neurotecnologias para a criação de soldados biônicos e, por fim, mídias sociais, como plataformas digitais de recrutamento de militantes, como por exemplo o ISIS. Sociedade. A sociedade como um todo enfrentará diversos dilemas e complicações para absorver, acomodar e adequar todas as novas modernidades, mantendo, além disso, valores dos nossos sistemas tradicionais, ou questioná-los. Um bom exemplo disso são as questões religiosas e culturais que vêm sendo bastante reconhecidas nos últimos tempos. Grupos radicais que lutam contra essa modernização podem ser também um empecilho enorme para a estabilidade e cooperação global. Outro ponto a ser considerado são os riscos de aumento da desigualdade.
Por conta do acelerado ritmo da revolução, quem ficará para trás? Como impedimos que fiquem para trás? Um exemplo disso são os índices que falam que metade dos ativos do mundo hoje são controlados por 1% da população mundial, os mais ricos, enquanto a metade mais pobre da população mundial controla em conjunto 1% da riqueza global. Ética. Por fim, dedico esse espaço ao ponto mais influente entre todos, o ponto que sempre norteou as decisões humanas desde o início da civilização, a ética. Conforme adentramos no território do desconhecido e nos deparamos com os diversos dilemas, os pontos de inflexão, possibilidades benéficas e complicações, a ética sempre será usada para julgar as inovações moralmente viáveis ou inviáveis. No entanto, assim como a quarta revolução industrial causará rupturas nas empresas, mercados, sociedades e culturas, deve também nos fazer repensar nossos valores éticos. Meus preceitos, daqueles que uso e abuso para julgar as inovações, são confiáveis? E se são, como posso mudá-los para poder aceitar e me adequar à revolução? Preciso realmente mudá-los? Já não podemos nem mesmo contar com o fator natureza humana, pois a inteligência artificial, engenharia genética e xenotransplante já estão redefinindo o que significa ser humano. Ser humano agora é o mesmo do que ser humano há 1500 anos atrás? O que significará daqui a 50, 60 anos? Isso levanta uma série de dúvidas, como por exemplo, crianças podem ser feitas sob encomendas? Podemos estar livres de doenças e viver mais tempo? Ser mais inteligentes, fortes e rápidos? Ter uma certa aparência? E isso nos traz à última parte do livro, apêndice. No apêndice do livro, Klaus quantifica e caracteriza as mudanças que estão por vir, além de citar como elas já têm sua ação nos dias atuais. Ele apresenta as mudanças, pontos negativos e positivos, e a data estimada de sua chegada no mercado. A seguir, irei comentar algumas dessas mudanças tecnológicas. Tecnologias implantáveis. O ponto de inflexão. O primeiro telefone celular implantável e disponível comercialmente. Data: até 2025. Tecnologia vestível. O ponto de inflexão. 10% das pessoas com roupas conectadas à internet. Data: até 2025. Armazenamento de dados para todos. O ponto de inflexão. 90% das pessoas com armazenamento de dados ilimitados e gratuitos, sem se preocuparem em pagar para liberar mais espaço. Data: até 2025. A internet das coisas e para as coisas. O ponto de inflexão. 1 trilhão de sensores inteligentes para monitorar tudo conectados à internet. Data: até 2025. Cidades inteligentes. O ponto de inflexão. A primeira cidade com mais de 50 mil pessoas e sem semáforos. Data: possivelmente até 2025. Carros sem motorista. O ponto de inflexão. Carros sem motoristas chegarão a 10% de todos os automóveis em uso no EUA. Data: até 2025. A inteligência artificial na tomada de decisões. O ponto de inflexão. A primeira máquina de inteligência artificial a fazer parte de um conselho de administração. Data: possivelmente, mas improvável, até 2025. Big Data e decisões. O ponto de inflexão. O primeiro governo a substituir o censo por fontes de Big Data. Data: até 2025. Bitcoins e blockchain. O ponto de inflexão. 10% do PIB é armazenado pela tecnologia de blockchain, como bitcoins. Data: possivelmente até 2025. E por último, a economia compartilhada. O ponto de inflexão. Globalmente, mais viagens e trajetos por meio de compartilhamento de carros particulares. Data: possivelmente até 2025. Bom pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, e se vocês aprenderam alguma coisa, deixe nos comentários ou deixe um joinha, e se inscreva no canal. É isso aí, valeu, falou e até mais.